Fala galera, tudo bom? Como é que nós estamos? Tranquilo? E aí, que saudade de vocês! Mais um vídeo. Vamos lá? Seguinte, dando sequência ao que nós estávamos falando sobre propriedades periódicas. Antes da gente começar, lembrar vocês se inscreverem, curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram. Lá vai estar o quadro certinho para você, então pra você não ficar pensando, meu Deus, o professor não sai da frente para terminar de copiar, fica tranquilo que tá lá. Eu vou sempre deixar lá nos destaques para vocês. É só vocês seguirem, pegou, tá tranquilo. Fechou? Bom, então vamos dar continuidade. Eu quero que vocês não se esqueçam. Toda semana eu tô postando vídeo para vocês. Essa semana vão ser mais 2. Tranquilo? Vamos lá? Seguinte. Então, nós começamos a falar das propriedades periódicas, primeiramente das propriedades lá de todas elas, né? O raio atômico, certo? Nós vimos que essa propriedade, de uma maneira geral, ela é tão importante que eu vou utilizar ela nas outras propriedades para que eu seja capaz de determinar alguns conceitos. Fechou? Professor, não lembro, não vi. Tá lá na descrição, vai lá no vídeo, lá no nossa página mesmo, lá no nosso perfil, certo? E veja os vídeos certinho, lá já tem as outras aulas de propriedades. Não se esqueça, tem que assistir, certo? Então é o seguinte. Bom, vamos dar sequência mesmo? Vamos falar da afinidade eletrônica? Só para lembrar, antes de eu falar da afinidade eletrônica, eu vou dar uma relembrada com você num conceito que a gente viu na outra propriedade, que era a energia de ionização. Na energia de ionização, gente, nós falamos que era a energia necessária para romper, para tirar um elétron lá de um átomo no estado neutro, correto? Aqui é justamente o oposto, galera. Aqui, todas as vezes que eu falo de afinidade eletrônica, eu estou falando de uma certa quantidade de energia que é liberada quando um átomo no estado neutro ganha um elétron. Ou seja, justamente o oposto. Mas calma, calma, assiste até o final, por quê? Porque só o conceito basicamente é o oposto, mas a tendência é a mesma. E aí você já vai entender o porquê. Vamos lá. Então, de uma maneira geral, eu vou entender que na equação, olha só, uma coisa que eu tenho que lembrar sempre para descrever quem é quem. Qual é a afinidade eletrônica, qual é a energia de ionização. Energia de ionização, entra energia, sai elétron. Afinidade eletrônica, entra elétron, sai energia. Fechou? Só para que você lembre qual é a base disso aqui. É a base justamente dita por Niels Bohr. Você lembra que Niels Bohr falou exatamente que quando um elétron retorna para uma camada mais interna do átomo, ele libera uma certa quantidade de energia? Certo? Naquele processo de excitação e retorno ao estado fundamental? Aqui eu vou ter que usar um conceito muito semelhante a isso. Esse elétron, ele estava muito do lado de fora, né? Ele estava do lado de fora desse átomo. E quando ele entra na camada de valência e ele vai se aproximando, ou melhor, entra na camada eletrônica, né? E ele vai se aproximando do núcleo, ele vai liberando energia. É claro que essa liberação de energia está totalmente relacionada à estabilidade. E por isso, eu tenho que levar em consideração que quanto maior a tendência de estabilidade de um certo átomo em receber o elétron, maior vai ser a quantidade de elétrons por ele liberada. Como assim, professor? É mais ou menos assim. Ó. Primeira coisa, estabilidade na química, eu estou falando de menor quantidade de energia. Se um átomo tem uma grande tendência em receber elétrons, é porque quando ele recebe elétron, ele está diminuindo a energia interna dele. Isso significa que, em outras palavras, ele vai liberar uma grande quantidade de energia. Agora, se um átomo não tem tanta tendência assim, ele não quer ganhar elétrons, isso faz com que esse material, né, esse elemento, não libere tanta energia assim, uma vez que ele nem queria esses elétrons por sua vez. Fechou? Bom, então olha, eu quero que você sempre lembre, essa energia que está sendo liberada está relacionada a essa estabilização. E é claro que a gente vai precisar relacionar isso com outros conceitos.
Bom, vamos fazer uma relação então, sempre daquela mesma forma que a gente faz, olhando para o raio atômico. Eu poderia fazer uma série de outras relações, relacionar com energia de ionização, relacionar com regra do octeto, com um monte de coisa. Mas fiquem tranquilos. Vamos para o raio atômico, por quê? Porque o raio atômico já é capaz de me explicar alguns comportamentos. Vamos lá, ó. Primeiro, átomos grandes, eles possuem uma tendência maior em perder elétrons do que ganhar. É claro isso, por quê? Porque o que mantém o elétron em torno do átomo, né, em torno do núcleo, é justamente uma interação entre núcleo e eletrosfera. Então eu vou ter que levar em consideração uma certa característica. Quanto mais próximo do núcleo estiver esses elétrons, maior vai ser essa interação. Mais difícil é arrancar o elétron. Quanto mais distante for o elétron, mais fácil. Então, se um átomo ele é muito grande, o raio atômico é muito grande, significa que esse elemento possui uma tendência muito grande de perder os elétrons, porque está tão distante do núcleo que qualquer um que passou ali pertinho já toma esses elétrons. Isso é característica principalmente dos metais. De uma maneira geral, os metais eles possuem um tamanho de raio muito grande. E isso vai ser diretamente relacionado, claro, a essa característica de perdas de elétrons. Certo? Então, por exemplo, quando a gente olha lá para a tabela periódica, você sempre lembra que essa é a região dos maiores elementos, não é? Então, nessa região vai ser onde os elementos, né, têm a maior tendência de perder os elétrons, porque eles são os maiores. Fechou? Bom, vamos dar continuidade? Mas e átomos menores? Qual é a tendência deles? Presta atenção, se os átomos eles são menores em raio, significa que ele possui uma certa força de atração por esses elétrons. Isso significa que a tendência dele é mais em ganhar elétrons do que perder. Por exemplo, quando eu olho justamente para essa região aqui, ó, presta atenção que eu não estou olhando para essa e já vou explicar por quê. Quando eu olho para essa região, que são átomos pequenos, você vai ver que aquela região possui uma grande tendência em ganhar elétrons, certo? Por quê? Porque eles são pequenininhos, a eletrosfera dele é também meio reduzida. Isso significa que quando ele passa próximo de um átomo que tem uma tendência em perder elétrons, ele vai arrancar esses elétrons. Isso é característica de quem? Dos ametais. Só que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque os menores átomos, vocês já sabem, não são esses ametais, são justamente os gases nobres. Mas aqui eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque os gases nobres são uma exceção a essa regra. Porque apesar de eles serem pequenos, eles possuem uma alta estabilidade eletrônica. E isso vai influenciar diretamente nesse processo. Se ele tem uma alta estabilidade eletrônica, ele não quer nem ganhar nem perder elétrons. E como esse processo de afinidade eletrônica está intimamente ligado a esse processo de ganhar elétrons, os gases nobres não participam justamente dessa propriedade. Não é à toa que você olha para a tabela nessa relação e eu tô justamente destacado, né? Os gases nobres, que é aquela última fileirinha, né? O último grupo ali da tabela. Então eu vou ter que lembrar dessa característica. Olha, por que que os gases nobres não possuem afinidade eletrônica? Porque basicamente eu não consigo forçá-los a ganhar elétrons. Fechou? Como eu não consigo forçar, difícil eu determinar justamente essa quantidade de energia. Portanto, eles não fazem parte dessas propriedades. Então, de uma maneira mais geral, eu vou considerar da seguinte maneira: a afinidade eletrônica, ela possui uma tendência em quanto menor o átomo, maior é a afinidade eletrônica, quanto maior o átomo, menor é a afinidade eletrônica. Isso significa que as afinidades eletrônicas estão saindo dos átomos maiores para os menores. Sempre lembrando. Olha só, parece muito a tendência lá da energia de ionização. Certo? Você vai falar, mas não é igual? Não. Por que não é igual? Porque quem que eram os que possuíam a maior energia de ionização? Justamente os gases nobres. E a explicação, de novo, é o que? Estabilidade eletrônica. Naquele caso, por causa da estabilidade eletrônica, era muito difícil arrancar o elétron. Nesse caso, por causa da estabilidade eletrônica, eu não consigo forçá-los a ganhar elétrons. E por isso eles não participam dessa tendência. Então, muito cuidado. Muito fácil confundir esses dois. É muito comum questões de vestibulares justamente compararem os dois, perguntarem quem é quem,
qual das duas relações eu estou atribuindo. Então sempre lembra, afinidade eletrônica, entra elétron, sai energia. Energia de ionização, entra energia, sai elétron. É o oposto. Eu também posso dizer que pela formação do íon também ajuda. No caso da afinidade eletrônica, será formado um ânion. No caso da energia de ionização, será formado um cátion. Galera, é isso. Então, olha, não se esqueça. Curta, compartilha, mostra para todo mundo, certo? E acompanhe a gente nas redes sociais também, certo? Grande abraço, até a próxima!